Bem, antes de começar o vídeo, eu queria deixar claro também que a ideia para esse vídeo veio de uma videoaula em inglês de um cara que chama Andres Karpati. Eu espero que eu esteja pronunciando bem o nome dele. E eu consegui ver essa videoaula e aprender esse assunto. Só que não tem, eu não achei nenhum vídeo, pelo menos, de ninguém ensinando a programar isso em português. Então eu adaptei para o português, tentei simplificar e expliquei um pouco melhor o tema das derivadas. Vou deixar o link pro canal dele e pro vídeo dele na descrição, pra quem quiser ver, e vão lá, deem like no vídeo dele pra dar crédito pra ele. E é isso aí. Vamos pra introdução. Você já se perguntou como as redes neurais fazem para ter comportamentos tão complexos? Como a gente pode pegar uma função que pega uma imagem e responde 0 ou 1 e modificar ela, treinar ela para que ela consiga dizer 0 para gatos e 1 para cachorros? Como a gente vê vários exemplos de redes neurais fazendo? Ou você já quis programar do zero uma rede neural no lugar de pegar códigos prontos como o PyTorch ou o TensorFlow para fazer isso por você e não sabe como isso acontece? Bem, a resposta para isso é bem simples e você achou o vídeo certo que vai te ensinar a fazer isso sem nenhuma biblioteca de uma maneira bem didática. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Na primeira, eu vou explicar como funciona o algoritmo de backpropagation ou autograde. Vou usar o GeoGebra para fazer isso na mão sem código, vou mostrar como ele funciona e depois a gente vai passar a programar ele no código, tá bom? A parte de programação é bem mais longa, tá bom? Mas a mais complicada, a mais difícil de entender é a primeira, porque a gente entra em conceito de derivadas e tudo. Mas isso tudo eu vou ensinar durante o vídeo e vai ficar bem claro no fim do vídeo. No intervalo entre essas duas partes eu vou dar um tempo para vocês pensarem e é isso aí, vamos lá com a... Tá bom? O que acontece é que as redes neurais, como vocês podem ver aqui no roteiro que eu vou mostrar pra vocês, elas na verdade são funções. Aqui a primeira coisa que eu tenho que explicar pra vocês é a diferença entre uma rede neural e uma função. Na verdade, nenhuma, porque uma função, como vocês podem lembrar, matematicamente aqui, sei lá, y é igual a x vezes 3. Essa função, ela pega como entrada cada numerinho x e a saída dela é o numerinho y. Então, para o 2 eu tenho 6 de saída. E uma diferença dessas redes neurais que diferenciam cachorros de gatos de uma rede neural, de uma função que a gente está acostumado, é que, como vocês podem ver aqui, ó, as funções que a gente está acostumado são assim. Elas têm uma entrada e uma saída. Mas se vocês podem imaginar uma função que tenha duas entradas, x e y, por exemplo. Então, por exemplo, é que aqui não vai dar para mostrar porque não é em 3D. Mas imaginem uma função onde seja z é igual a x mais y. Tem duas variáveis. Eu posso mudar o x, eu posso mudar o y, e daí o valor de z vai mudar. As de matrizes, as de imagens, elas têm tipo 3.000 entradas assim e uma saída, por exemplo, para dizer se é cachorro ou gato, ele pode ser um valor booleano, ou é 0 para gato e 1 para cachorro, entendeu? Assim a gente consegue imaginar elas como funções, tá? Agora, vamos lá. A principal diferença é que as redes neurais são ajustáveis. A gente pode mudar elas, a gente pode transformar elas para elas agirem de forma diferente, para elas falarem, para elas terem um comportamento que a gente quer. Por exemplo, vou tentar exemplificar isso aqui nessa função. As de cachorro e gato, a gente quer que para cachorros, para imagens que sejam cachorros, elas digam que é um cachorro. Para imagens que sejam gatos, elas digam que é um gato, entendeu? Ou seja, para uma entrada, ela tem que dar uma respectiva saída. É isso que a gente quer forçar nela, entendeu? É isso que a gente quer mudar. Então vamos lá. Por exemplo, nessa aqui, eu quero que para -2 ela me diga 5. Ela diga que a saída tem que ser 5. Então, o ponto B é -2, 5. Aí eu também quero que para 0 ela diga 1. 0, 1. E vamos supor que eu também quero que para 2 ela diga 5 também. Ponto A igual a 2,5 aí. Pronto. Aí eu quero que ela passe nesses três pontos. Como vocês podem ver, aqui eu não posso mudar minha função. Tipo, se eu mudar vai virar outra função. Porque o 3 é um valor fixo, ele não é um valor ajustável. Então a função é essa, eu não posso mudar ela. Agora eu posso criar outra função aqui. Posso fazer x vezes b, sei lá. X vezes a.
E daí aqui eu mudo o valor de A. Eu posso mudar o valor de A até fazer ele encostar no ponto A. Beleza, agora sim, para 2, ele tá me dando 5. Da hora. Só que ele não tá acertando o C ao mesmo tempo, entendeu? Posso mudar esses limites aqui para ele ir mais longe. Se fosse 10. Aí ele quase encosta no C. É que teria que ser infinito para ele encostar no C, mas tudo bem. Aí ele encosta no B, mas não encosta no A. Entendeu? Esse é um problema dessa nossa função. Porque ela não... Esse fator em uma função se chama poder expressivo. Ele também existe nas redes neurais, tá? Ele é simplesmente o que faz com que a gente possa ou não possa, com uma função, representar determinados pontos, tá? Por exemplo, ali no exemplo que eu mostrei no GeoGebra, a função que a gente fez não consegue representar o A, o B e o C para as entradas que a gente deu, ela não consegue acertar as saídas que a gente quer. Tá? Isso também acontece nas redes neurais. Eu estou apresentando ele agora para você, esse problema, esse limitante, para deixar claro que o algoritmo que a gente vai aprender, ele não resolve esse problema. De fato, a única coisa que resolve esse problema é você criar uma rede neural que consiga representar isso, tá bom? As redes neurais, elas são feitas para apenas mudando poucas coisas conseguir ter um poder expressivo maior, tá? E, bem, eu estou só apresentando isso agora para deixar claro que esse problema não é resolvido pelo autograde. O autograde, o que ele faz é que, se você tem uma rede neural que tem o poder expressivo de representar esses pontos, você vai conseguir com ele fazer essa rede neural acertar todos esses pontos, seguindo o passo a passo que a gente vai mostrar mais pra frente. Boa. Agora tem uma função, ó. Essa função ela é mais diferentona, tá vendo? Eu consigo fazer ela encostar em vários lugares ao mesmo tempo. Eu consigo fazer encostar no A, aí se eu mudar um pouquinho ela encosta no C, se eu abrir um pouco mais ela vai encostar no A e no C. A questão é como eu faço encostar nos três. Para isso a gente tem um passo a passo, tá bom? Vamos voltar aqui no nosso roteiro, entender como ajustar uma função para acertar as entradas com as saídas. As entradas com as saídas é essa aqui, tipo, para entrada 0, ela encoste em 1. Para entrada menos 2, ela deve sair da 5. Para entrada 2, ela deve sair da 5 de novo. Se vocês forem bons de matemática, vocês já podem acertar ela, mas se for uma função muito mais complicada, é mais difícil. E ainda mais quando a gente quer fazer isso automaticamente, quer um código, entendeu? Então bora. O passo a passo é o seguinte, galera. A gente pega e a gente vê. Vou fazer ela ser aleatória aqui do nada assim. Tá. Aqui. A gente pega e a gente vê o erro que ela tem para cada ponto, tá? Cada ponto tem um erro diferente. Por exemplo, aqui ela tá muito longe do A e muito longe do B. Porém, ela tá bem perto do C, no zero, tá vendo? Então o erro do zero é menor. O erro da entrada zero é menor, tá? E aí a gente vai ajustar ela. Primeiro a gente vê o erro. Segundo, a gente vê quanto o parâmetro afeta nesse erro. Por exemplo, o A, ele afeta... a gente consegue ver aqui que ele afeta um pouco no erro com o C. O B, então ele não afeta nada de fato, ele não afeta nada nesse erro. E o C também não afeta nada. Então a gente não muda esses que não afetam. A gente faz uma conta que é o quanto ele afeta vezes o erro que ele tem. Então se ele tem muito erro, a gente muda ele muito. Se ele afeta muito, a gente muda ele muito também. Entendeu? Então a gente vem aqui e vê o A. O A ele afeta bastante. Então a gente vai mudar ele muito. Pronto, vamos chegar até aqui. O terceiro ponto do passo a passo é você não mudar muito os parâmetros. Você tem um limitezinho que você não pode mudar eles bastante, entendeu? Tudo isso a gente vai fazer em código, tá? Para vocês entenderem 100%, porque aqui eu tô falando de uma maneira meio arbitrária, né? Vocês podem falar quanto é muito, quanto é pouco, entendeu? Ou como a gente descobre o erro, como a gente descobre o quanto um parâmetro afeta na saída, no código. Isso tudo eu vou explicar. Agora, beleza, vamos pro ponto A. O ponto A, o parâmetro B afeta um pouco, mas é bem pouquinho, tá vendo ali? O parâmetro, então, ele afeta. E ele tem erro, então a gente vai mudar ele um pouco. Beleza. Agora o parâmetro C. Ele afeta mais. E ele tem o mesmo erro. Então a gente vai mudar ele um pouco mais. Beleza. O erro não muda de parâmetro para parâmetro, tá? Eu vou deletar essa função reta aqui que tá atrapalhando. Beleza. Vamos pro B. De novo. Vamos ver o erro que ele tem. Bastante. O A afeta no erro? Afeta, mas nem tanto. A gente vai mudar ele um pouquinho só.
O C afeta no erro? Afeta. Então a gente vai mudar ele bastante, que ele afeta bastante no erro. O B afeta no erro? Afeta bastante, então a gente vai mudar ele bastante. Pronto, mudamos ele bastante. Lembra que aqui a gente não está se importando. Ó, a gente mede o erro, mede o quanto ele afeta e muda. A gente não mede depois. Então, por exemplo, se aqui eu mudei e ele passou, eu não mido o erro de novo, tá? Depois eu vou ajustar de novo. Agora não tem erro. Como não tem erro, a gente não muda. Porque é erro vezes o quanto ele afeta. Se não tem erro, erro é zero, zero vezes alguma coisa, zero. Até ter essa função que está bem mais próxima, tá? A gente decide quando parar. A gente decide quando tá bem um erro aceitável. Esse erro aqui para mim tá aceitável. Eu acho que essa função tá boa. Agora a gente conseguiu ajustar nossa função. Ela é do jeito que a gente quer. Se a gente estivesse ajustando uma função de cachorros e gatos, a gente pararia por aqui, porque ela já está acertando quando é cachorro e já está acertando quando é gato, tá bom? Uma vez a gente viu no GeoGebra que sabendo quanto um parâmetro afeta o nosso erro e sabendo quanto é o nosso erro, a gente consegue modificar a nossa função para minimizar esse erro. A gente vai ver agora no código como descobrir quanto um parâmetro afeta o nosso erro. Porque é isso que a gente quer, isso é a parte mais complicada, isso é a parte que o algoritmo resolve. Porque o algoritmo em si que a gente apresentou para vocês ali no GeoGebra é simples, né? Sabendo quanto ele afeta e sabendo se tem erro, a gente mexe na direção certa para ele minimizar esse erro, tá? Só que no GeoGebra a gente descobriu o quanto afeta, a gente descobriu na mão, a gente mexeu ali e viu e falou, eu acho que ele mexe muito, eu acho que ele afeta pouco, eu acho que ele não afeta. Tudo bem? Agora no código é um pouco mais complicado fazer isso e é isso que a gente vai apresentar para vocês, tá? Isso no exemplo de cachorros e gatos seria mais ou menos assim. A gente tem uma rede neural que dá números positivos para cachorros e dá números negativos para gatos. A gente mostrou uma imagem de cachorro para ela e ele deu menos 100. Pô, se ele dá menos 100 quer dizer que ele tá achando que é um gato, muito gato isso daí, e tá muito errado, esse é um erro enorme. Assim a gente vê o erro. Agora, como a gente vê como um parâmetro afeta? Agora, isso é a parte mais complicada e é a parte que o autograde resolve. Esse é para isso que serve o algoritmo autograde. Primeiro, a gente só precisa fazer a função erro, que é nada mais que a distância do valor que a nossa função deu para o valor do ponto, tá bom? Então, por exemplo, se a nossa função deu 5,2 e o ponto é 5, o nosso erro é 0,2. É um valor normal, tá bom? Aí, a gente quer descobrir o quanto o nosso parâmetro afeta no erro. Ou seja, a gente vai por essa função erro em função do nosso parâmetro. Parece muito complicado, mas eu vou mostrar para vocês aqui, tá? A gente pega aqui e escreve a função de novo, só que em função do nosso parâmetro. A função é simplesmente assim, ó, é um módulo, porque a distância real não pode ser um valor negativo, a distância nunca dá um valor negativo, tá? Aqui a gente coloca a nossa função, só que no lugar de pôr x, porque a gente só quer ela em função do nosso parâmetro, a gente não quer ela em função da entrada real. A gente pega aqui 2, tá bom? Porque é o valor de x ali. 1 mais 2 vezes 0,1, que é o parâmetro b, mais x. Ou seja, o nosso parâmetro vai virar x, tá? Então agora eu estou ajustando o valor de c, tá? Eu estou descobrindo quanto c afeta na função erro. Aqui é, beleza, c vezes 4, porque 2 ao quadrado é 4. Não é o módulo disso, é o módulo disso tudo. Deixa eu só fazer um parênteses. Beleza, é o módulo disso menos o valor de A é 5, que é o valor que deveria dar. Assim a gente tem o nosso erro, tá? Assim de simples. Beleza. Aqui a gente fez a nossa função, tá? Ok, para que serve essa função? Como que a gente descobre o erro com essa função? Simples, a gente analisa a nossa função aqui, tá? Ó, o nosso C é 1 agora. Então, nossa função tá bem perto daqui. Nossa função, ela tá dando 0,2, que é verdade. O nosso erro agora é 0,2. Porque a gente viu lá quando a gente mediu. E agora a gente quer ver como a gente muda o C para diminuir esse erro. Para onde a gente tem que mover? Para direita a gente tem que aumentar o C para ser 1,1 ou a gente tem que diminuir o C para ser 0,9? Para acertar o valor do A, do ponto A.
Aqui a resposta certa é 0,9. Tipo, a gente move ele um pouco para a esquerda, tá? Então vamos mover ele um pouquinho para cá. 0,9 aí, tá bom. Entendeu? Dá pra ajustar melhor, mas é só para vocês terem uma ideia de como acontece. Aí a gente repete esse valor para outro parâmetro. Então a gente quer ajustar agora, não quer mais ajustar o C. A gente quer ajustar o B, por exemplo. Beleza, a gente tem essa nova função. O nosso B é 0,1, né? Então vamos aqui. Nosso B é 0,1. Nosso erro está dando 2. Verdade, o nosso erro do nosso A estava dando 2. E a gente move o nosso B para 0,2. A gente não vai mover todo o caminho para cá, tá bom? Para esse valor aqui. Olá a todos, esse sou eu editando o vídeo aqui e eu acabei de perceber que cometi um erro explicando para vocês o motivo pelo qual a gente não muda tanto os parâmetros na hora de atualizar cada um deles, tá? O motivo é bem simples. Ó, olhando aqui o nosso gráfico, se a nossa função tem um erro parecido aqui com o B, e a gente vai mudar o parâmetro, por exemplo, o parâmetro C, para ajustar aqui no B, se eu mudar demais, eu posso só passar. Ó, tá vendo aqui? Eu passei. E daí o erro comentou. O erro tá menor, ó. Tá assim. Passei aqui, ele aumentou mais do que já tava. Esse é um motivo um motivo pelo qual a gente não muda tantos parâmetros, tá? E o outro motivo é supondo que eu acertei até o erro. Tipo, eu sei quanto eu preciso mudar até acertar o erro ser zero. E eu mudei tudo. Mudei tudo pro erro ser zero. Se eu mudei isso de uma vez, ó. Porque o objetivo é esse, o objetivo é no final o erro ser zero. Mas se eu mudar isso com um parâmetro só, tá vendo ali meu C? O erro do meu C, ele vai, ó, vai aumentar. Porque eu não me preocupo com o C na função erro. Se eu diminuir o erro, eu diminuo o erro apenas do B, sem me importar o que acontece com o C, tá? Por isso que a gente muda de pouquinho em pouquinho os parâmetros, tá? Porque se a gente vai mudando de pouquinho em pouquinho, não vai afetando tanto os outros pontos. Agora, por enquanto parece fácil, porque a gente está literalmente olhando a função e falando para onde que ela desce. Mas esse para onde que ela desce é um pouco mais trabalhoso. Por exemplo, no código a gente vai ter só o valor do parâmetro e a função. A gente não vai ter um gráfico toda hora assim para cima e para baixo. E o único jeito da gente saber para onde a função desce, por exemplo, eu estou no ponto 0,6. A função ela desce quando o meu 0,6 vai para cima ou quando ele vai para baixo? Aqui a gente fala, beleza, para baixo, então tem que mover o 0,6 para baixo, tem que mover para 0,5, algumas coisas assim, tá? Mas no código a gente não vai conseguir ver esse negócio. A gente vai ter que fazer algo que chama derivar a função, tá? Esse derivar a função é bem simples de fazer. Como a gente vai fazer isso, eu vou explicar aqui. Ó, a gente vem aqui na Wikipédia e pesquisa derivada do seno. Derivada do seno. Derivada seno de x. Funciona? Aqui, ó, beleza. Esse é o significado da derivada, tá? Esse f com tracinho. Então, se f é seno de x, derivada de f é cosseno de x. Parece estranho, mas na verdade não é. Ó, vamos lá. Vamos supor que o nosso parâmetro está em 0,5. Então, o nosso erro está dando 0,44849, tá bom? E a gente deriva a função. Vamos lá, derivar uma função é agora cosseno de x. Então, quando a gente está no 0. A gente estava no 0,5, tá? Quando a gente está no 0,5, a nossa derivada é 0,89, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer 0,89 é um valor positivo. Isso quer dizer que se a gente aumentar o nosso valor, ele vai aumentar o erro, tá bom? Então a gente tem que diminuir ele. Prestem atenção. Se a gente aumentar o nosso valor, ele vai aumentar o erro, porque esse é um valor positivo. É um pouco contraintuitivo, mas beleza. Se esse valor fosse negativo, isso quer dizer que se a gente diminuir o parâmetro, a gente vai diminuir o nosso erro, tá? Então a gente sempre move na direção contrária da nossa derivada. Se ela dá um valor positivo, a gente move no negativo. Se ela dá um valor negativo, a gente move no valor positivo. Agora tudo bem, ela está falando pra gente em que direção o nosso parâmetro afeta no nosso erro. Agora, pode ser que o nosso parâmetro afete quase nada no nosso erro, tá bom? Se ele afetar quase nada, ela vai dar um valor muito pequeno, entendeu? Então, por exemplo,
Vamos supor que o nosso parâmetro é 1,54 aqui. O valor do nosso parâmetro é 1,54 e o nosso erro está dando... Opa! Nosso erro está dando 1. Pô, é um valor muito alto. Só que pelo que a nossa derivada está contando para a gente, mesmo se a gente mudar o nosso parâmetro, ele não vai mudar quase nada o nosso erro. Ela tá num valor muito pequeno. Isso quer dizer que ela não vai mudar quase nada o nosso erro. Só que se mudar para cima, ele aumenta, porque é um valor positivo, tá bom? Isso é verdade quando a gente olha para nossa função do erro. Ó, vamos ver a nossa função do erro. Tá, ó, tá aqui. Se a gente mudar o nosso parâmetro para cá, não vai mudar quase nada o nosso erro. Aumentou 0,01 ali. Se mudar pra cá, não vai mudar quase nada. Só que pra cá é melhor, porque ela tá dando um valor positivo. Se mudar pra cá, aumenta, entendeu? Se mudar pra direita, aumenta. Bem, agora ficou claro, né? É só a gente pegar a derivada e multiplicar pelo erro. Pronto. E sim, isso é verdade. É assim que acaba a nossa rede neural. A nossa rede neural não faz nada mais que isso. Ela só pega para cada erro que ela tem, ela faz isso. Pega, multiplica a derivada pelo erro que deu, acabou. E assim vai até o erro diminuir. É só isso que ela faz, gente. É só isso que uma rede neural faz. Agora, o problema é a gente calcular essa derivada, porque agora eu acabei de pesquisar na internet, né? Mas chega uma hora que a gente tem que fazer isso no código, e o código tem que calcular todas as derivadas de todos os erros em função de todos os parâmetros, tá bom? E é isso que a gente vai ver agora! Agora aqui no VS Code eu vou conseguir mostrar pra vocês o que o nosso código tem que fazer no final, tá? Como ele tem que ser no final, como a gente usaria o nosso código depois que ele estivesse pronto. O nosso código de cálculo automático de derivadas, tá? A gente tem que ter uma rede neural, por exemplo, com esses parâmetros aqui, tá? Vamos supor que a nossa rede neural tem os parâmetros A, B, C e D. E aí, a gente conseguiu calcular o nosso erro depois de dar uma entrada, né? Vamos supor que para a entrada 5, ele deu o seguinte... Vamos supor que esse aqui é o cálculo do nosso erro, quando a gente deu a entrada 5. Se fosse para a entrada 6, para a entrada 59, seria esse erro. O que o nosso código tem que fazer é que ele tem que dar pra gente a derivada do erro em relação a A, em relação a B, em relação a C e em relação a D, que são os parâmetros, né, da nossa rede neural que a gente pode ajustar. Porque com essa derivada a gente sabe o que vai acontecer se a gente diminuir ou aumentar esses parâmetros, tá? No Python a gente não consegue fazer isso, tá? Não tem nenhuma... Isso aqui é um float, esse erro aqui é um float e não existe nenhuma função chamada derivada. Erro. Ele não vai calcular os negócios pra gente. Tem uma biblioteca que faz isso, tá? Que muita gente usa para fazer redes neurais, que é esse PyTorch, tá? Essa biblioteca chama PyTorch, mas se importa com Torch. Aí, tem uma classe dela que chama Tensor. E esse Tensor permite a gente fazer isso, tá? Então, o float do Python não. Mas se esse A, esse B, esse C, esse D fosse Tensor, a gente conseguiria. Aqui, essa função que eu fiz, ela só passa para Tensor um valor, tá? Um valor numérico. Eu posso ver que o meu erro virou Tensor também, porque o resultado do cálculo de vários tensors é um tensor também. E esse erro agora, ele tem essa propriedade aqui, ele tem essa função, ó, backward. O que essa função backward faz é que ela calcula a derivada em relação a todos os tensores que fizeram parte da conta. Então, em relação a A, B, C e D. Não em relação a 5, que é a entrada, porque é um float, não tem como ele armazenar o gradiente. E a gente nem tem porquê, porque a entrada não depende da rede neural. Nem tem por que mudar ela. Agora, a gente pode chegar aqui e vai ver que o gradiente fica armazenado aqui, ó, na variável grade dos tensores, tá? Esse é o gradiente em relação a A. Oh, caramba. Esse é o gradiente em relação a B. Esse é o gradiente em relação a C. E isso para qualquer função erro, tá? Para qualquer função erro com esses tensores aqui. Beleza, então é isso que o nosso código tem que fazer. A gente tem que pegar, fazer uma conta com um monte de valores. Pode ser uma rede neural, não precisa ser uma rede neural, pode ser uma conta como a gente fez aqui, que deu o nosso erro. Calcular a derivada do erro em relação a todos os parâmetros que a gente consegue ajustar e ajustar os parâmetros para diminuir esse erro. Pronto, com isso aqui já dá para fazer uma rede neural, por isso que essa biblioteca é tão usada também. Antes de começar a codar, a gente vai ver esse conceito matemático que é muito importante pra gente conseguir fazer esse código, senão eu vou ter que ficar explicando ele durante o código e vocês não querem isso, tá? Aqui com o Canva é mais simplesinho de ensinar pra vocês. Ó,
É bem simplesinho, galera. Chama a regra da cadeia. E ele resolve o seguinte problema pra gente. Se a gente tem G, E e B. B é um parâmetro da nossa rede neural que a gente pode ajustar. E, não, é só o resultado de uma conta. B com uma conta deu esse E. E G também é o resultado de uma conta de E. E a gente sabe o seguinte, ó, a gente sabe que E influencia em G e a influência dele é -2. E a influência de B em E é 3. Com isso, o que a gente quer é calcular a influência de B em G. Tá bom? Então vou repetir. E influencia em G e a influência dele é -2. B influencia em E e a influência dele é 3. Qual a influência de B em G? Alguns de vocês acertaram, alguns não. Mas quem falou -6 está certo. Se eu aumentar E em 1, G cresce em -2. Se eu aumentar B em 1, E cresce em 3. Então, se eu aumento B em 1, E cresce em 3. Se E cresce em 1, G cresce em -2. Então, se E cresce em 3, G cresce em -6. Certo? Tudo entendido? É uma multiplicação, tá? Então, independente do que acontecer daqui até aqui, se a influência dele é -2, e a gente tem a influência desse nesse, a gente consegue calcular, fazer essa ponte, entendeu? E é isso que a regra da cadeia faz. Mas e Newton? E quando a gente tem uma função complicada, né? Como vai ser o caso, no caso de uma função de erro de uma rede neural. O que o nosso código faz é o seguinte, ele vai destrinchar aqui, como vocês podem ver, em operação por operação. Então aqui essa E vai ser a multiplicação de B vezes A. O F vai ser a multiplicação de C vezes D. E o G vai ser a multiplicação de E vezes 1 sobre F, certo? Funciona da seguinte forma. A gente vai calcular derivada por derivada. Por exemplo, primeiro vamos lá calcular quanto dá SF, né? SF vai dar 20. E G é isso aqui. E como a gente viu antes, a derivada da multiplicação era apenas o outro lado da multiplicação. Então, a derivada de G em função de E vai dar 20, certo? Vai dar 1 sobre 20, na real. Porque não é uma multiplicação de E vezes F, é uma multiplicação de E vezes 1 sobre F. Então, essa seta aqui, ela vai significar 1 sobre 20 de derivada. Aqui, agora, a gente quer a derivada do A pro G. Então, seria isso aqui, né? A derivada do G no A. Certo? A derivada do G no A é a mesma coisa que a derivada de E em A vezes a derivada de G em E, como a gente viu antes. A derivada de E no A vai dar 3 aqui, ó. Por causa do E ali, a multiplicação de A vezes E. Então, 3 vezes 1 sobre 20 vai dar esse resultado aqui que a gente procurava, que é 3 sobre 20. 3 sobre 20. E essa é a derivada de G em A. Certo? Se vocês quiserem procurar na internet a derivada disso, com esses valores aqui, em A, vai dar realmente isso aqui, tá? E é isso aí. Mas, ô Newton, e num caso desses daqui, onde a gente tem o A contribuindo 2 vezes em G, ele influencia nessa soma aqui, ó, do A mais o E, e ele influencia quando ele faz essa multiplicação de A vezes B aqui. No A mais o E e A vezes B. Então, como que a gente faria? A gente pega essa contribuição ou a gente pega essa contribuição aqui para calcular a influência? Na verdade, a gente pega as duas. A gente vai somar a influência que ele tem aqui, que é 1, mais a influência que ele tem aqui, que é de... essa sequência é 3 e essa sequência é 1. Então é 3 vezes 1, que é 3. Então a influência dele aqui seria 4, para deixar claro. Agora eu tenho um exercício mais complicado para vocês. Vocês vão ter que fazer o cálculo da influência de B em H. Para calcular a derivada de H em G, vocês vão ter que usar uma derivada que eu não falei aqui, vocês vão ter que pesquisar na internet, a derivada da divisão. Então eu vou resolver em 3, 2, 1, pause o vídeo, senão eu vou resolver agora. Vamos lá. Você tem aqui a y como sendo a sobre x. Se y for a sobre x, a derivada de y em x é igual a sobre x quadrado. Assim de simples. Então, se h é b sobre g, então a derivada de h em g vai ser b sobre g quadrado.
É isso que a gente viu aqui. Passando pro próximo slide, a gente vê que a derivada vai dar isso, porque f é 20, e é 6, aqui 6 sobre 20, depois vai ser 3 sobre 6 sobre 20, 3 sobre 6 sobre 20 ao quadrado, vai dar 100 sobre 3. Deu pra entender? Aqui eu só fiz o cálculo da derivada direto, eu não fiz o cálculo do h, não precisei. Aí a gente também acha que a contribuição aqui é 6 sobre 20, porque é uma multiplicação. E falta calcular a derivada no e. A gente acha bem simples, porque isso aqui é uma multiplicação, então foi apenas o valor desse vezes a derivada desse nesse. Então foi 20 vezes isso, que deu justamente isso aqui. E agora falta a derivada desse nesse vezes a derivada desse nesse, certo? E aí, como isso aqui é uma multiplicação, a derivada de e em b vai dar 2, mas ainda falta multiplicar pela derivada de g em e, que é esse valorzão aqui. Então vai dar 4.000 sobre 3 mais isso aqui. E é exatamente isso que dá o resultado. Bem, gente, agora que a gente já entendeu como funciona a derivada, isso aqui é tudo que a gente tinha de derivada e regra da cadeia, agora a gente vai ir direto pro código pra botar a mão na massa. Então vambora. E aí galera, vamos lá, vamos fazer o código agora, tá? Primeiro a gente tem que criar nossa classe tensor, né, igual do Python, igual do PyTorch. Eu vou chamar ela de derivável, tá? Eu acho que faz mais sentido. Aí também tem que receber um número, né, que nem a gente vê aqui, o número que vai fazer... o número que vai ser derivável. Vamos por aqui, número... e daí ela vai ter que armazenar esse número. Ops, esqueci do ponto. E ela também vai ter que armazenar o gradiente, que nem a gente viu ali, c.grad. A gente vai inicializar ele como 0 aqui. 10, derivável 10. A gente vai tentar printar ela. E como a gente vê, fica meio feio o print, né? É melhor a gente fazer um print mais bonito. Então a gente tem que definir o método string do Python. Self. Agora a gente cria outra e vamos tentar somar uma com a outra, tá? A mais B. Aqui a gente vê que vai dar erro, porque o Python normalmente ele não define uma soma de classes. A gente tem que definir como que vai ser feita essa soma, tá? Então vamos reutilizar aqui o que a gente já fez. Ele recebe como parâmetro ele mesmo e outro. Self.num mais outro.num. Faz sentido, né? Vamos ver como fica. Certo, dá 30, tá certo. É 10 mais 20 é 30. Só que o que acontece? A gente quer que seja possível derivar esse 30. E essa soma, ela tá retornando um número, né? É um int. Se a gente colocar uma vírgula, vai ser um float. Certo? Então, como que a gente pode fazer isso? A gente só tem que retornar mais um derivável. E agora, pronto, ele é do tipo derivável, certo? Vamos até ver aqui como fica o gradiente dele. Fica 0, né? Obviamente fica 0. Certo, a gente já fez a nossa classe derivável. Agora falta fazer o mais importante, né? O método derivar. O que vai setar nos deriváveis anteriores qual vai ser o gradiente deles. Porém, a gente ainda tem que fazer mais coisas nessa classe derivável. É o seguinte, como a gente pode ver, quando a gente adicionar um derivável mais outro derivável, ele gera outro derivável, tudo bem? Só que a gente não tem essas setas aqui, essas referências que permitem a gente fazer a propagação da derivada. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, o g, ele calcula a derivada dele em relação ao erro, que é 1. Aí depois ele vai no e ele seta a derivada do e. Como o e é resultado de uma divisão, ele faz a conta da derivada da divisão, coloca a derivada do e vezes a derivada do g. E aí o e faz a mesma coisa, ele vai no b, calcula a derivada em relação a ele, e aí ele faz a multiplicação da derivada vezes a derivada do e. E mesma coisa para o b. Aí depois o a faz a mesma coisa. Depois o f, e o f faz isso para o c e para o d. E daí o c e o d não tem filhos, assim como o a e o b, e eles não fazem essa propagação. O PyTorch, aqui como vocês podem ver, ele só chama erro.backward uma vez na variável erro. E depois isso vai se propagando para cada variável, e aí a gente tem o cálculo do gradiente do erro. Mas no nosso código não tem nenhuma variável aqui na classe derivável que consiga acessar os deriváveis que foram usados na conta para criar ele, certo? Não tem nenhuma variável que acesse os deriváveis que precisam
precisam ter suas derivadas setadas. A gente vai ter que criar essa variável. E ela pode chamar anteriores. Self.anteriores. E ela é uma lista, né? Uma lista de... É um conjunto de deriváveis. Quando a gente cria ele no init, a gente não tem por que setar essa lista. Por exemplo, o A não tem anteriores, o B não tem anteriores. Mas aqui é interessante, né? Quando a gente faz uma soma, que esse tem anteriores, esse C precisa ter anteriores. Vamos chamar esse de C, né? Vamos criar aqui novo, igual isso. E daí a gente tem que retornar um novo. Mas antes, a gente tem que fazer novo ponto anteriores ser igual a o self e o outro. Certo? Então vamos ver agora como ficaria o C. Não dá pra ver os anteriores aqui, né? Agora sim. Os anteriores desse daqui, do C, são 1.2 e 20. Certinho. Beleza? É isso aí. Agora, tem um detalhe. A gente não fez a função backward ainda, tá? Então vamos criar ela aqui, né? Esse é um jeito de fazer ela, tá? A gente vem aqui e para cada anterior. Beleza. Para cada um dos anteriores a gente pode setar o gradiente deles como 1, né? Ponto grade é igual a 1. E aí, vamos ver como ficaria os gradientes do A. Certo, deu 1. No tempo aqui a gente só tem a soma. A gente também quer fazer a multiplicação. Tudo bem? Então vamos lá, vamos fazer rapidinho aqui a multiplicação. É fazer A, C igual a A vezes B. Agora. A gente pode ver aqui que deu 14, tá certo? É a multiplicação disso com isso. Os anteriores tá certo. Só que a derivada do A é 1, porque a gente só fez a derivada para soma aqui nesse backward. E como a gente só fez o backward para soma, ele não vai servir para multiplicação. A gente tem que criar outra função para multiplicação, outra função de propagação de derivada, certo? Porque a da multiplicação não é sempre 1, igual na soma. Ela é como a gente viu lá, se for em relação a A é o B, se for em relação a B é o A. Então, vamos ter que personalizar essa função backward. A gente vai ter que criar uma função backward diferente para cada derivável. Tudo bem? Com isso, o que eu quero dizer é que dependendo da conta com a qual ele foi criado, ele vai ter que ter uma diferente função backward. E um jeito bom de fazer isso é criando uma variável self.backward que seja uma função lambda, e aqui ela vai começar como none, né? Certo? Beleza. Então beleza, agora vamos definir ela na adição. Definir qual vai ser a derivada da adição aqui. A gente cria derivada adição, cria uma função aqui. E daí a gente vai modificar a derivada desse. Vai ser 1. A gente vai modificar a derivada do outro também. Vai ser 1 também. Ups, vai ser 1. E essa função vai ser passada como a variável backward desse novo derivável. Backward é igual a essa função, certo? E daí a gente retorna ele. E a mesma coisa para multiplicação. Vamos criar ela aqui. Tudo bem? Só que aqui vai ser derivada multi. Show. E aqui o gradiente do A vai ser outro ponto num. Que nem a gente viu anteriormente a derivada da multiplicação é isso aqui. E o gradiente do A não, do self. E do outro também vai ser self.num. Certinho? Então agora se a gente fizer backward, vamos ver o que acontece. Como vocês podem ver, deu certo. Agora a derivada do A é 20. Se a gente fizer uma soma, mesma coisa. Só que vamos lá. Agora vai ficar mais interessante. Se a gente tem o número E, agora vamos fazer o C. Não, vamos fazer o E. Vai. E esse número for 2, e daí o C for A mais B vezes o E, vocês acham que o A.grade vai estar setado? Sim ou não? 3, 2, 1, hora da verdade. Não! Por que isso aconteceu? Como eu expliquei para vocês aqui, esse aqui tem que calcular a derivada desse e a derivada desse, e aí tem que passar para baixo. Esse tem que calcular a derivada desse
a derivada desse. E esse vai calcular a derivada dos filhos que não tem, então não vai fazer. Esse vai calcular a derivada desse e desse, entendeu? Voltando pro código, a gente consegue ver esse erro melhor se a gente fizer f igual a mais b. E daí o c é f vezes z. Porque quando a gente faz o cálculo do gradiente aqui, a gente vê que o a ponto grade é zero, não tá calculando certo, tudo bem? O a ponto grade devia dar 2 e o b também. Aí a gente vem aqui, a gente consegue ver que o f ponto grade está acertando certo, tá dando 2, é para dar 2. Tá dando certinho. E o e também. É porque a nossa função backward, na verdade, ela só seta do self e do outro. Ela não seta dos filhos do self nem dos filhos do outro. Agora, para a gente fazer isso, nós vamos precisar criar outro método. Aqui eu estou fazendo ele longo para vocês conseguirem ler e entender o que está escrito, tá? O que essa função faz. Aqui self, só vai precisar disso. E a gente vai precisar da ordenação topológica. Eu vou voltar para o Canva aqui para vocês entenderem melhor. Bem, aqui eu vou tentar explicar para vocês a ordenação topológica de um jeito bem simples. Vamos supor que essa aresta aqui, essa seta, significa que para esse nó tá na lista dos nós na ordem topológica, esse nó aqui tem que estar antes. Então isso é um nó, isso é uma aresta, uma seta que significa que esse nó precisa desse para estar na lista. Esse aqui é outro nó, esse aqui é outro nó, beleza? Então, primeiro na lista eu vou pôr esse e esse. Depois eu vou pôr esse e esse. Depois eu vou pôr esse aqui. Agora eu já tenho esses dois nós, então eu posso pôr... É isso que a ordenação topológica faz. Agora, vamos no código. Primeiro a gente tem que fazer a ordenação topológica, tá? Esse código aqui ele faz a ordenação topológica. Se vocês quiserem copiar, sintam-se à vontade, porque o objetivo do vídeo não é ensinar a ordem topológica. E aqui a gente roda ela no primeiro nó. Pronto. A gente quer derivar numa ordem inversa a ordem topológica. Ou seja, primeiro a gente quer derivar o último nó da ordem topológica. Como vocês podem ver lá no Canva, o último nó é sempre o erro, né? E assim vai. Vamos ver como fica o A. Beleza. O A deu 1, como deveria dar. Só que essa lógica ainda tem umas falhas. E vamos supor que essa conta é f vezes z mais A. Vamos supor que o A ocorre duas vezes, o que é bem comum nas redes neurais, tá? Um parâmetro ocorrer duas vezes. O erro dele ainda está dando 1, sendo que era para dar 2, porque a gente esqueceu do que eu disse lá no vídeo onde eu estava explicando como ia funcionar no papel o código, que a gente tem que somar o gradiente, a gente tem que acumular o gradiente. Então aqui a gente vai fazer isso. Vai somar aqui, vai somar aqui. Aqui vai fazer a mesma coisa, vai somar aqui, vai somar aqui. E vamos ver no que dá. Show, deu 2. Só que ainda está errado. Porque o gradiente do F não é 2. Então o gradiente do A devia dar 1 vezes 2 aqui. E aqui devia dar 1. Entendeu? Não está fazendo aquela propagação de ser o gradiente, a derivada do F em relação ao A vezes o gradiente do F. A gente não está fazendo esse vezes o gradiente do F. A gente está esquecendo desse detalhe. Então a gente tem que chegar aqui vezes o novo ponto grade. Tá me esquecendo desse detalhe aqui. Aqui também, aqui também. Então vamos ver agora. Gradiente do F deu 0 e gradiente do A deu 0. Por quê? Agora eu vou deixar um tempo para vocês pensarem. Imaginem o código rodando. Por que ele está dando 0? Dica. Tá na primeira iteração desse for aqui. No primeiro backward. Começa daí. Pensem. 3, 2, 1. E o erro está em que, se a gente chegar aqui, o backward do C, o gradiente do C é 0. Ele começa como 0. Sendo que o gradiente dele devia ser 1, porque ele em relação a ele mesmo é 1. Então a gente ou chega aqui e faz assim, ó. C.grade igual a 1. Ou a gente chega aqui. Self.grade igual a 1. Certinho? Dá pra fazer nos dois lugares ali. Eu prefiro fazer ali dentro da função. E agora sim, deu 3 a derivada do A, que tá certo. Beleza, galera. Agora o nosso motor tá quase pronto. A única coisa que falta são as outras
funções que são deriváveis e que precisam de ser calculadas aqui para fazer uma rede neural. Eu faria na seguinte ordem, ó: negação, potência, e divisão, e depois tangente hiperbólico, sigmoide. Essas funções assim, elas vão na rede neural, de fato são as funções de ativação. Então beleza, rapaziada, agora eu vou fazer a sigmoide, tá? Def, aqui x vai ser ponto num, tá? E eu preciso definir a sigmoide de x, né? Sigmoide de x, se a gente for ver na internet, ela vai ser 1 sobre 1 menos mais pronto. Agora falta calcular a derivada, né? Certo, aqui a gente já calculou a derivada da sigmoide, tudo bonitinho, falta só atribuir. Tem um negócio aqui que eu percebi, galera, só porque eu já fiz isso aqui várias vezes, que é, se o valor de x for menor que 15 ou maior que 15, a derivada não muda quase nada, ela fica muito parecida e muito próxima de zero. Só que se a derivada for muito próxima de zero, o problema é que o número float do Python pode literalmente zerar. E se zerar o gradiente, o backpropagation não funciona mais. É como se aquele parâmetro não afetasse na saída, para nenhum dos dois lados, entendeu? Então não sabe para onde ajustar o parâmetro e deixa o parâmetro quieto, entendeu? Então a gente tem que tomar um certo cuidado, tem que fazer um if. Pronto, assim a gente consegue evitar a derivada ficar muito próxima de zero. Galera, um pequeno detalhe que eu consegui aqui, que eu achei, é que aqui tinha um erro. A função, se vocês copiaram no vídeo, tá assim. Só que o certo é colocar ela assim, tá? E tá, agora que a nossa classe derivável tá perfeita, eu vou criar a classe nó aqui, tá? Nó, quantidade de entradas, e só isso. Agora a self pesos, a gente vai inicializar os pesos dela. Tem que importar aqui a random, né? Porque tem que inicializar ele com pesos randômicos. Para inicializar os pesos, a gente vai criar um número randômico dentre menos 1 e 1, tá? Só que eu quero isso para cada entrada, tá? Quantidade entrada. Tudo prontinho. Agora falta o viés. Só que tem um detalhe, eles têm que ser deriváveis, né? Porque eu quero fazer a propagação da derivada. E quero conseguir ter a derivada dos outros em relação a ele. Para usar a função nó, eu chego aqui e crio um nó com 3 entradas. Vamos lá. Eu vou fazer o cálculo da saída. A saída vai ser o viés mais entrada por peso, né? Daí vai ser P em A.pesos. Saída mais igual. Aqui eu vou fazer o viés mais peso vezes entrada. Faltou a gente saber qual entrada que é, né? Para isso a gente tem que usar o enumerate. Beleza. E show. E agora pronto, agora tem que ser saída.sigmoid. Só que para conferir se está funcionando certinho, eu não vou fazer saída.sigmoid, tá? Eu vou só ver como ficam as derivadas aqui. E aqui eu vou printar. Eu vou fazer a.pesos 0, pegar o primeiro peso e vamos ver como fica a derivada dele. Show de bola, ficou bonitinho. Agora a gente tem que colocar isso dentro da classe nó, tem que colocar isso como uma função da classe nó. Então a gente vai criar a função cal, que é uma função que ela é chamada quando você faz isso aqui, ó. A entradas. Ela vai ser chamada nesse caso, tá? E também nela tem que ter a sigmoide, né? Porque o nó ele tem a função de ativação. Saída e a função de ativação vai ser a sigmoide. Por isso aqui. Só que se a gente tiver uma entrada só, como pode ser o caso, né? A gente vai ter que lidar com isso. Então, if pesos.len. Ou seja, se a largura da... eu acho que não é assim que funciona. Se a largura da lista pesos for igual a 1, ou seja, só tiver um peso, que significa que só tem uma entrada.
Então aqui a gente tem que chegar no entradas e fazer ela virar uma lista de entradas. E agora ela funciona bem. Vamos ver? Parece que tá funcionando da hora. Não deu nenhum erro. Então é isso aí. Agora falta criar a camada, né? Class camada. A classe camada ela vai ter uma lista de nós, tá? Quantidade de nós. Na verdade, quantidade de entradas. E a quantidade de nós. Então, certo. Para cada nó, eu vou só fazer isso aqui, né? E nó, quantidade de entradas. For in range, quantidade de nós. Pronto, agora eu tenho uma lista de nós. De largura, quantidade de nós. Então tá funcionando tudo direitinho por enquanto. Agora só tem que fazer função cal. Saídas vai ser igual a nó entradas for nó in self.nos. Agora é só retornar. Na verdade nem precisa disso aqui, é só fazer return. Tudo bem, aqui eu vou fazer uma modificação no jeito que a gente inicializava a saída. Eu vou fazer a saída ser um derivável que começa no zero, para ficar mais limpo o código, e daí a saída vai ser igual a o viés mais a saída original. Então agora vamos embora. Vamos fazer agora a classe MLP, que é a rede neural. Classe MLP. Aqui a gente tem que formar a quantidade de entradas e a quantidade de neurônios em cada camada dela. A gente inicializa as camadas. Pronto. A gente vai fazer um for para criar cada camada. Show, aqui a gente vai percorrer uma lista de inteiros. Isso aqui é uma lista de inteiros, tá? Então para a primeira vai ter, por exemplo, o primeiro número vai ser a quantidade de nós na primeira camada. Então a gente vai fazer assim, ó, self.camada.append, e a gente vai adicionar uma nova camada. Os parâmetros eram quantidade de entradas e quantidade de nós. A primeira camada ela vai ser inicializada fora, porque a quantidade de entradas dela vai ser essa entradas aqui. E a quantidade de nós que ela tem é a quantidade de entradas para a próxima camada. Então a gente vai pôr 0 aqui. Agora a gente vai fazer um for aqui. E vai funcionar da seguinte forma. Vai começar a partir do segundo número de neurônios em cada camada. E a gente vai ter que usar um i aqui para adicionar a entrada. Ó, vai ficar mais claro agora, tá? A gente vai fazer mais um append de camada aqui. Append camada. E a quantidade de entradas é a quantidade de neurônios na camada anterior. Espero que assim fique mais claro. Esse i vai começar como 0 e a gente vai começar o n como sendo o número de neurônios na camada 1. Esqueci de fazer aqui o enumerate. Perfeito. Agora sim, galera. E daí o próximo vai ser n. Pronto, aqui a gente já inicializou as camadas. Agora vamos fazer aqui a função cal, tá? A saída, vamos inicializar ela como entrada. E vamos ir percorrendo o array de camadas, passando ela. Certinho? E daqui a gente só retorna a saída. Show de bola, eu acho que aqui já ficou pronta a nossa função. Beleza, então agora vamos testar aqui a nossa rede neural. Vou criar algumas entradas e algumas saídas. A saída para entrada, né? Então, rede entrada. Vai ser uma lista a saída, né? A saída vai ser uma lista. A gente quer só o primeiro elemento da lista, que é o único elemento da lista. E vamos printar também a saída que deveria ter dado, pra gente ter uma noção. Certo, vamos embora. Tá, o erro foi que a gente tentou passar não deriváveis para essa função. Beleza, uma vez corrigido, vamos ver qual que é o resultado. E show de bola, tá printando o resultado aqui normal, como a rede neural daria. Então, agora vamos tentar calcular o erro e ajustar os parâmetros também.
A gente vai usar a função do erro quadrado, tá? Porque assim a gente consegue ter um erro sempre positivo e assim a gente usa o gradiente negativo para tentar minimizar o erro e assim levar o erro mais próximo de zero. Isso aqui funcionaria se a gente tivesse definido o menos não, né? A negação. Ou se a gente tivesse definido a potência. Mas, como a gente não definiu nenhum dos dois, o que a gente vai fazer é o seguinte. Show, agora vamos printar aqui qual que é o erro, né? Também. Erro quadrado, tudo bem. Gradiente deu zero, tá certo, porque ainda não calculamos o gradiente. Se a gente chegar aqui e fizer... Se a gente fizer isso aqui, não vai ter maneira da gente ajustar os parâmetros, mesmo a gente tendo setado as derivadas neles. Porque esses parâmetros são os pesos e os vieses dos nós. E eles não estão acessíveis aqui com a nossa rede neural. A gente teria que ficar acessando, né? Teria que ficar rede.camadas 0. Aí depois ir para a próxima camada e tal. Então eu prefiro fazer isso aqui na classe já, né? Então def parâmetros. E ele vai retornar uma lista com todos os parâmetros. Então, parâmetros mais igual. O que acontece? Por que eu quero concatenar? Porque se eu fizer isso aqui retornar uma lista e eu der um append aqui, quer dizer que eu vou ter uma lista dentro de uma lista. Se eu concatenar, eu vou ter elas juntas assim. Então eu vou juntar cada lista de parâmetros de cada camada. Então eu vou definir essa função na camada também. Aqui no nó, eu crio também a função de parâmetros. E aqui eu só preciso retornar... Esqueci do self. Aqui eu só preciso retornar a lista de pesos. Self ponto encadeada com os vieses. Só que só tem o viés, né? Então, é isso aí. Agora eu listo os parâmetros aqui. Show! Tá printando aqui. O que acontece quando a gente chama isso aqui é o seguinte. A gente está somando o gradiente uma e outra vez, sem nunca zerar ele. Então, quando eu chamo mais de uma vez esse setar gradiente de todos os anteriores aqui, eu só tô acumulando e acumulando e acumulando. Eu nunca zero os gradientes, certo? Então, é como se fizesse parte da mesma conta, entendeu? Se eu fico acumulando o erro na conta do gradiente. É conveniente isso pra mim? Agora não, tá? Se a gente quiser fazer uma conta com vários erros, por exemplo, eu tenho várias entradas, que nem eu tenho aqui agora, e eu quero ver o erro em relação a todas as saídas, com todas as entradas. Por exemplo, eu passei o peso da minha rede neural por essa entrada e ela deu essa saída, e daí o erro for 3. Aí depois eu passei por essa entrada e deu essa saída, e o erro for 5. E aí eu faço a conta para minimizar os dois erros ao mesmo tempo. Aí me convém, porque daí eu consigo minimizar o erro de essas duas entradas aqui ao mesmo tempo. Ou seja, eu não vou estar minimizando o erro dessa sem me preocupar com o erro dessa aqui, fazendo com que talvez eu desajuste os parâmetros que eu tenha ajustado. Mas mesmo assim, quando a gente termina de ajustar uma vez aqui, tipo, a gente ajustou depois de calcular todos esses erros, a gente tem que zerar os gradientes para poder fazer outro cálculo de novo sobre os novos parâmetros que a gente tem, sobre os novos pesos, os novos vieses. Então vamos lá, né? Vamos zerar aqui. É só fazer p.grad igual a zero. Além de zerar, eu também tenho que ajustar o gradiente com aquela conta que a gente viu lá no começo, que era que o novo número do gradiente tinha que ser igual a... O novo número do peso tem que ser igual a o gradiente, quer dizer, menos o gradiente, vezes... Aqui a gente vai por um diminuidor, né, que seria a taxa de aprendizado. Eu não quero que ele mude muito de uma vez, entendeu? É esse que vai limitar ele. Então, a gente vai chamar de taxa de aprendizado. Taxa de aprendizado. É isso aqui. Agora vamos ver... vamos ver como fica o peso depois, né? Para ver se tá mudando mesmo. Vamos ver. Tava aqui
e foi pra isso. Tava nesse valor e foi pra isso. E isso aqui tá errado porque eu não tô acumulando. Eu percebi que tá ficando um valor muito pequeno, mas é justamente porque eu não tô modificando ele, tô setando ele pra esse valor. Pronto, aqui estamos vendo o negócio mudando. Eu posso pôr uma um pouquinho maior, mas é que meus gradientes eles começam entre 1 e -1, né? Com duas casas decimais. Ah, mas tá bom, vamos deixar essa learning rate, essa taxa de aprendizado aqui. Depois a gente tenta mudar ela. Certo! Quase acabados. A única coisa que falta é, no lugar de fazer isso aqui só uma vez, fazer isso aqui várias vezes e printar apenas o erro para a gente poder ver um log aqui mais bonitinho. Então vamos lá, galera. E vamos fazer umas 1000 vezes para ver se diminui o erro. Bom, dois ajustes aqui, galera. Acabei de ver que esse Y tá sobrescrevendo esse Yzinho aqui. Então a gente vai chamar de S mesmo de saída, entrada e saída, né? O outro erro aqui é que a gente tá esperando que nosso Y dê valores entre -1 e 1. O que tá errado, porque a nossa sigmoide ela só consegue dar valores entre 0 e 1. Então eu vou mudar esse -1 aqui para ser 0 e esse 1 aqui para ser 1. E vamos ver se a nossa função consegue aproximar isso. E a gente acabou com esses erros aqui. Vocês conseguiram ver que ele aumentou depois de um tempo. Então eu vou colocar aqui só 500 epochs e ver o que acontece. Com 500, o nosso erro voltou a descer e subir de novo. Então a gente vai diminuir para 200. Ele volta a subir de novo por causa da taxa de aprendizado que é muito alta. Ele está mudando perto do zero um parâmetro e do nada ele modifica muito esse parâmetro. E aí por causa disso ele acaba passando e aumentando o erro. Beleza, a gente diminuiu o erro até aqui. Daria para eu aumentar para 300 as epochs e ver como ficava, ou ir diminuindo conforme o tempo vai passando a taxa de aprendizado. Isso tudo são coisas de otimizador de rede neural, tá? Esse é o nome do assunto se vocês quiserem pesquisar, ou se depois a gente acabar fazendo uma videoaula sobre isso, vocês podem ficar sabendo disso. Outra coisa que a gente pode fazer, né, a respeito desse assunto de otimizar a aprendizagem, é acumular o erro ao longo de todas essas entradas. Então a gente pode pegar aqui e fazer a derivada só do erro acumulado. Vamos ver como fica, galera. O erro aqui diminuiu, mas ele meio que estancou aqui, né? Vamos ver. Ele foi diminuindo, então vamos aumentar as épocas aqui pra ver se isso ajuda. Por 500 épocas. Beleza, o nosso erro conseguiu ficar bem pequeno com 500 épocas. A gente tem que lembrar que esse erro, na verdade, não quer dizer que a gente está a 0,35 mais ou menos da resposta. Quer dizer que a gente está a raiz quadrada disso da resposta, né? Porque o nosso erro estava sendo elevado ao quadrado. Mas isso já é um indicador de sucesso que a nossa rede neural funcionou. E que, em teoria, esse código aqui é para ser um bom código de autoderivada autograde. Um aviso que eu quero falar para vocês, um último aviso, é muito importante. Que é o seguinte: se você escolheu fazer, por exemplo, uma rede neural com uma entrada e uma saída, e os casos teste que você escolheu são os que eu dei de exemplo lá no começo, que seriam esses aqui, né? Uma função quadrática, certo? Esse otimizador aqui que a gente está fazendo, que é basicamente fazer isso aqui, não vai ser suficiente. Ele não vai conseguir. Você vai ter que pesquisar por outros otimizadores. Um que consegue e que é bom e que o PyTorch usa bastante é esse Adam, que ele tem até implementado. Você pode pesquisar e tentar implementar, é um bom exercício, é algo bem legal para se fazer. Outra coisa que você pode fazer é não fazer que nem eu, né, que não fiz todas as funções aqui, fiz só tipo sigmoide, multiplicação e adição. Você pode fazer a função negado, elevado ao quadrado e etc. Mas eu aconselho bastante a vocês investigarem sobre otimizadores. Por exemplo, vocês podem ver que isso aqui não vai ser suficiente para aproximar isso aqui, se vocês quiserem testar. E sinceramente eu espero que tenham gostado muito do vídeo. Foi muito trabalhoso fazer esse vídeo, porque eu tive que aprender sobre falar sem manter vocês sonolentos. Eu tive que aprender, tive que testar esse código antes de fazer. Tive que fazer muitas coisas. E é isso aí, eu espero muito de verdade que vocês tenham aprendido, que o de vocês tenha rodado.
E uma dica para vocês melhorarem o seu código se ele não tá rodando ou resolverem problemas no seu código é copiar esse código aqui que eu vou dar para vocês no repositório, tá lá, e irem diminuindo ele. Tipo, tenta uma rede neural com uma camada e um nó e compara com a sua, vê se as saídas estão diferentes, vê onde que tá diferente, vê se a classe derivável tá diferente da sua e etc. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O link pro meu GitHub tá na descrição e até a próxima. Tchau, tchau.